semente no seu quintal. De repente brotou um tremendo matagal. Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. De repente brotou um tremendo matagal. Olha aí, quando alguém lhe perguntava: que mato é esse que eu nunca vi? Ele só respondia: não sei, não conheço, isso nasceu aí. Ele só respondia: não sei, não conheço, isso nasceu aí. Mas foi pintando sujeira, o patame estava sempre na jogada, porque o cheiro era bom e ali sempre estava uma rapaziada. Os homens desconfiaram ao ver todo dia uma aglomeração e deram um bote perfeito e levaram todos eles pra averiguação. E daí, na hora do sapeca, o safado gritou: não precisa me bater que eu dou de bandeja tudo pro senhor. Eu conheço aquele mato chefia e também sei quem plantou. Quando os federais grampearam e levaram o vizinho inocente na delegacia, ele disse: doutor, não sou agricultor, desconheço a semente. Quando os federais grampearam e levaram o vizinho inocente na delegacia, ele disse: doutor, não sou agricultor, desconheço a semente. Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. De repente brotou um tremendo matagal. Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. De repente brotou um tremendo matagal. Olha aí, quando alguém lhe perguntava: que mato é esse que eu nunca vi? Ele só respondia: não sei, não conheço, isso nasceu aí. Não sei, não conheço, isso nasceu aí. E ele só respondia: não sei, não conheço, isso nasceu aí. Diz aí. Ele só respondia: não sei, não conheço, isso nasceu aí. E o Na Garagem tá de volta em ritmo de samba com Bezerra da Silva. Isso eu me esqueci de dizer o nome dos autores, mas Tião Miranda, Roxinho, Valmir da Purificação e Filipão é a semente. E esse agora é do falecido Edson Show. E Adelino da Chatuba, todos dois. Vamos lá, meu compadre. Uma coisa que eu estava lendo em algum lugar, a história dessa música, tem uma história de jogar umas sementes pela janela. Como é que é isso? Não, aí é que está o negócio. Quem poderia explicar isso a você melhor são os autores, né? Porque eu ouvi eles cantando, eu até já me esqueci o que eles disseram. Você lembra, gente, o que eles falaram? Que eles disseram que ficavam, às vezes, tomando uma cervejinha, fazendo música, fazendo tiragosto. Lá no Rio a gente faz vários tiragostos. Já fez tiragosto de agrião com alho, você soca o alho, bota vinagre, sal e tal, e depois mergulha o agrião e come. É uma delícia. É bom para quem está vendo na garagem, aprender a fazer tiragosto também, na garagem e também. E o pepino é a mesma coisa, né? Então, aí saía aquela sementinha do pepino, foi juntando e jogaram no quintal. E isso aí eles começou contaram a pra gente. Aí começou a brotar. O que foi que nasceu o matagal, era a semente do pepino. Uma coisa que eu não posso deixar de perguntar, MC Partideiro, quando sai o seu CD? Provavelmente em novembro, assim que eu terminar a fase de mixagem. E como surgiu uma música nova, e aí a empresária está puxando minha orelha, mas eu falei: não, peraí, dá mais um tempinho, só mais um tempinho para ele. Mas aí tá difícil, tá difícil. Tá demorando muito, tem que ganhar dinheiro. Mas tem que botar pressão, é isso mesmo. Tá difícil, entendeu? Não, porque primeiro... Já tranca ele no quarto até ele terminar o CD. Mas a gente já tá... Não, já tem show, já tá aprontando. Já tá aprontando. Inclusive hoje, ele tá em Belo Horizonte, mas aí tinha que vir para aqui. Aí ficou tinha que vir para Vitória. E já que a gente tá falando do CD, nesse seu CD, Bezerra, você tá com uma roupa de juiz na capa. Por que essa roupa de juiz? Isso aí por exemplo... Deixa eu mostrar o CD pra galera de casa também. A direção artística, quer dizer, os produtores, a gravadora, eles o departamento de arte, eles que bola lá, entendeu? Aí a gente não manda mais, acabou de botar a voz, eles não perguntam o que é, se tá bom, não deixa a gente dar opinião, botaram o nome, tudo é eles. Inclusive esse seu CD tem uma participação do Marcelo D2, né? Tem. Como é que foi isso? Não, que o Marcelo sempre se deu bem comigo, né? E ele, desde quando aconteceu aquele negócio com eles e tal, fiz a versão aí. Um dia ele me chamou para ir no Canecão fazer um show com ele. Eu fui, depois eu chamei ele para o meu, ele vai. A gente ficou assim nessa amizade. E agora ele gravou aí. Entendeu? É uma coisa, um trocadilho, né?
que nós fazemos. E tem uma música, Parabéns pra Você, Meu Brasil, que a gente estava comentando que o pessoal acha que foi feita pro Lula. É Parabéns pra Você do Brasil. Eles botaram Meu Brasil porque... Mas é do, é que tá errado. É, Parabéns pra Você do Brasil. Essa música é do Alilinho da Chatuba e o Edson Show. É só maior, né, meu compadre? Só um minutinho, deixa eu dar o telefone de contato para show, mesmo, né? É mesmo, a gente vai dar também. Depois, no final do programa, eu vou pedir para vocês e a gente coloca então na tá bom. tela. Lógico, importantíssimo. É empresária. A gente pode dizer também as pessoas que agora, me com devem duas feras do meu lado, eu tenho que estar Vamos sempre passar os atento. dois. E pode dizer também, mandar para as pessoas que me devem me pagar, botar a mão na consciência. Isso, Jô. Pergunta pra Jesus, rapaz. Não. Tem problema não. Vamos lá? E como é que foi a gravação do clipe? Eu assisti Olha, a gravação do clipe, eu vou te ser franco, sabe? Eu estava fazendo show, não sei de onde é que eu vim, não sei se foi... Eu vim de um lugar, não sei de Porto Alegre... Estávamos em Campinas. Em Campinas, pronto. E a gente chega, né, cansado, né? Aí cheguei cá, tudo bem. Aí fui pro clipe. Mas quando chegou lá, eles fizeram primeiro a minha parte toda, né, que tinha que fazer, né? E aí liberou, a gente foi embora, fez lá. E depois eles ficaram fazendo o complemento. Né? O complemento a gente não chegou a ver. A gente não chegou, não estava pronto. Mas participou uma porção de gente não, bonita, né? Agora participação eu vi. A Bebel, da Grande Família. Dudu Nobre. Até Falcão, o Marcelo também ia participar, não deu tempo de chegar, não foi isso? Muita gente bonita lá, muita gente... O Marcelo ia também, Marcelo D2, mas não deu tempo, porque ele tinha viajado, sabe como é que é? Eu vi o clipe, ficou muito legal. Ficou, né? E você gravou, tem um documentário também, Onde a Coruja Dorme, que foi gravado em 35 isso é um filme, isso já é um filme. De longa-metragem, aí ganhou vários festivais, como eu dizendo, no lugar aqui. Esse filme ganhou o Prêmio Mickey de Miami, ganhou o Festival de Gramado, ganhou o melhor videoclipe de Curitiba. E fala da sua vida, o filme, como é que é? Não, o filme é mostrando a realidade. Quer dia a dia do compositor. Do compositor, eu vou de casa em casa, subo o morro, desço o morro, vou na casa de cada um, mostrando lá o barraco dos caras, como é, entendeu? Aliás, deve ser isso que desejou, quer dizer, ficou uma coisa autêntica, entendeu? Ele concorreu entre 120 filmes, né? 120 documentários. Nossa. E ele ganhou todos os prêmios. Veja bem, 120 documentários, eu ganhei todos os prêmios. Todos os prêmios. Mas não ganhei dinheiro. Ganhei só o prêmio. Mas isso aí eu fiz o seguinte, eu comi bife de prêmio, café com prêmio, almocei prêmio, com prêmio, entendeu? E como é que é para você ter seu trabalho aceito por tantas gerações? Porque você tem quantos anos de carreira? Nossa, mais ou menos uns 34 anos. 34 anos. Com tudo, com e música, gente de toda a idade, todo mundo que você fala sabe quem é Bezerra da Silva. Como é isso pra você? Não, é muito fácil, entendeu? É o seguinte, é fácil entender para a pessoa. É que o jovem, né, os roqueiros, o rap, eles dizem a mesma coisa que eu digo em outros sinônimos, entendeu? Quer dizer, ele abrange aquilo ali, quer dizer, então, quer dizer, se identificou. Eu já digo numa linguagem mais, entendeu? Popular, que é para o povo entender, porque, por exemplo, né, a verdade é que o número de analfabetos que tem no Brasil, né, eles ainda não disseram a verdade. Né? Porque tem analfabeto, não é brincadeira, tem mais analfabeto que feijão. Inclusive, eles aí disseram, só tem assim, porque não é possível. Alfabetização. Então, eu canto numa linguagem bem popular para que todo mundo possa entender, lógico. Então, é o que o jovem faz também, que eles chamam de protesto, porque, por exemplo, eles aqui têm saída para tudo. Você considera a sua música uma forma de protesto? Não, a minha não. Não? Porque, bom, eu não sei muito português, mas é alguns sinônimos, porque protesto, ao meu ver, gramaticalmente falando, você pode protestar uma coisa ou criticar uma coisa por você não gostar, é diferente. E às vezes aquela coisa que você está protestando está até certo, mas é você que não gostou. É a sua opinião. Não é isso? Você não gostou, mas está certo. Né? Agora, a música que eu gravo chama-se A Realidade Brasileira de um Povo Sofrido e Marginalizado. Porque, por exemplo, como tem uma música agora que eu vou gravar, SOS, pronto, Povo Sem Terra, aquela coisa toda.
Se eu cantar uma música e dizendo que tem pessoas com mulher e filho morando na rua, que tem centenas de brasileiros desempregados, passando fome, miséria, isso é protesto ou é verdade? É verdade. Então eu canto isso. Você canta a realidade do A povo realidade brasileiro. nua e crua, entendeu? Como agora eu vou apresentar aqui essa música. Então o que é que eles fazem? Eles, para deturpar, elites, para deturpar, para o povo não entender, está protestando, é irreverente, é criador de caso, é cantor de bandido. Não, eles falam mesmo. Mas não me atinge, porque a verdade não é crua, quer dizer, tá vendo? Ele chama até de revolucionário, e porque não sei o quê, e um monte de coisa para o povo ficar, entendeu? Quer dizer, então, mas a realidade, por exemplo, a minha música que eu gravo, dos autores, né, você pode ver, o candidato Caô, aquela coisa toda, né? A minha música só esclarece. O meu disco é uma cadeia de esclarecimento. Vamos Entendeu? mostrar essa cadeia de esclarecimento para quem está em casa, mas antes deixar a Regina dar o telefone de contato. Que agora eu tenho um compromisso que eu tenho 2 para vender. Pode passar. E aquele negócio, quando quiserem, que vão assistir já o show, né? E se gostaram aqui do MC Partideiro, o show é vendido junto ou separado, né? E é 021 Rio de Janeiro. Isso, 2547-9411. 2547-9411. É só ligar, falar com a Márcia ou o Adriano, que eles vão atender bem vocês lá. Olha, obrigada pela presença de vocês no programa. Foi muito bom esse papo. Para você que está em casa, o e-mail do Na Garagem é nagaragem@faesa.br. Pode entrar em contato com a gente, mandar seu release ou sua opinião, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Até a semana que vem. E agora vocês ficam com mais um pouquinho de Bezerra da Silva. E agradecer o povo aqui de Vitória, o É carinho lógico. especial que eles têm pro meu esposo, que eu fico assim fascinada Pessoal com de o povo Vitória aqui, as realmente- menininhas, Inclusive, eu os fui rapazes, abordado todo pelo- mundo. Só que ele falou outro dia assim, não, eu só quero tirar retrato só com as menininhas bonitas. Mas eu fui abordado hoje pelo navio só de moças lindas. Aí, né? Tinha que ser em Vitória. Eles ficaram- Tinha que sabe ser. Vamos de Eles música? ficaram tudo com inveja uns e Deu uma outros. sorte. E depois eu também, ela falou do MC Partideiro para arrumar show para ele. Eu também dou uma força, porque arrumando show para ele, eu acho que eu vou receber É alguma lógico. coisa. Quem sabe ele não libera uma graninha. 10%, 10%. Vamos morar lá nesse nosso Brasil. Lá da trombada no meio da rua. É que meteu o chefe da roubos e furto, limpar o doutor, que é o terror da ratatouille. E tem até ladrão de fraca e cartola roubando ladrão. Essa tal de falcatrua. E o micróbio da fraude e da corrupção continua devorando os irmãos e fazendo das suas. Roubo até da merenda de crianças carentes, minha Nossa Senhora. Só não roubam São Jorge, porque ele mora na lua. Roubo até da merenda de crianças carentes, né, Nossa Senhora? Mas não roubam São Jorge, porque ele mora na lua. E a cruel? A cruel rapinagem só vai acabar quando o nosso governo parar de manobra. Na hora que a impunidade deixar de imperar e meu povo faminto tiver mesa farta e grana de sobra. Quando a nossa mãe pátria se livrar de quem não presta e o dinheiro do cofre render pra valer sem desaparecer. A nossa renda bem distribuída pra quem merecer. E o desvio de verba pro banco suíço não acontecer. E o povão com salário decente e ambiente de festa. Pode crer, consagrar o presidente e cantar parabéns pra você. Diz aí parabéns, parabéns pra você. Nessa data feliz, o presidente é nosso grande amigo e é sujeito. O homem é o povo que diz, acabou com a miséria e a fome do nosso país. Diz aí parabéns.
Parabéns pra você, Parabéns, parabéns. nessa Data feliz. O presidente é nosso grande amigo e é sujeito, o homem é o povo que diz. Acabou com a miséria e a fome do nosso país.